Business, eu, Diego Logulo. Eu, Sasaki. Queremos agradecer aqui a Tokyo Foods, a Comércio Kaori e também o Rei das Ovas. Temos hoje aqui o prazer de ter aqui o Kim. Kim, bem-vindo ao programa. Opa, tudo bom, Diego? Bem-vindo, Kim. Tudo bom, Sasaki? Kim, a turma quer saber. Bom, você chegou aqui em 1971, é isso mais ou menos, e de lá, conta como é que foi essa sua epopeia aí, né, como um dos maiores afiadores de faca hoje aqui que temos, né? Caramba, que tarefa difícil, porque a história é extensa, já estou chegando aos meus 60 anos de idade. Caramba, hein? Então tem bastante história. Tá melhor que a gente. Hein? Você tem mais cabelo que eu, pô. Eu nasci em 66 na Coreia do Sul, na cidade de Busan. Com 5 anos de idade, em 71, viemos para o Brasil como imigrantes. E são já 55 anos de Brasil. Roberto Kim é meu nome, mas o pessoal conhece bastante como Afiador Kim, que é o meu trabalho da última década. A minha dedicação é onde eu me descobri que através do fio da faca é que se constrói o verdadeiro sabor do alimento. É esse mundo de quem usa a faca, de quem está na cozinha e quem é que não usa a faca, né, Diego? Exatamente. E essa habilidade não é para qualquer um, né, Kim? Não só habilidade como instrumento, né? Verdade. Quem me segue na rede social, eu fiz um trabalho muito bom, a rede social me ajudou muito e hoje eu tenho tantos seguidores aí que acompanham o meu trabalho. Mas isso não é meu, na verdade. Aproveitar aqui para esclarecer que essa habilidade foi em cima de uma necessidade, que há 10 anos atrás eu percebi que se eu não cortasse direito, não dava aquele resultado que, cozinhando desde 2002, então contando um pouco da minha história, né? Desde 2002, aprendendo a cozinhar, trabalhando em cozinhas, uma grande oportunidade na cozinha chinesa, então eu gosto muito da cozinha asiática e ultimamente aí mais focado na comida coreana, na cultura coreana. Sabemos que na mesa do asiático você não tem a faca na mesa como talher. E por quê? Porque tudo já é cortado no tamanho certo, para a bocada certa. O chefe Sasaki sabe muito bem disso, não é, Sasaki? Claro. Que você tem o capricho de cortar, não de qualquer jeito, não é só o corte bonito, mas também pensando no conforto de uma bocada. E aí é que eu tive a grande sacada. Falei, por que não? Tudo isso que eu estou descobrindo, então, depois de algum tempo de cozinha, que o corte é essencial. E para ter um bom corte, eu precisava ter uma boa faca. E foi um equívoco. Quando eu peguei a faca que eu tinha na época, que não deve ser diferente de muita gente, é o que a gente tem, tá? Mas dando um fio de corte muito bom através da afiação, mudava tudo. Aí acho que eu fui muito feliz na escolha de querer ser o que eu sou hoje, especialista na afiação das facas. Muito legal. Kim, e você contou um pouco dessa história, né? Como surgiu a sua paixão pela afiação. Qual que é a importância, né, do fio da faca, por exemplo, né? A gente fala muito, eu falo muito que a culinária, ela é como se fosse uma arte marcial, né? Isso já vem lá de trás também. Boa. E os samurais, eles já afiavam as espadas, né? Isso é verdade. Eles que criaram a afiação. Você tem... Conta um pouco pra Vamos gente. lá, vamos contar um pouquinho disso Conta essa daí. história pra gente. Vamos contar. Olha, primeiro que quando apareceu, eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque eu tenho o Japão, eu tenho a Coreia e a China também no meu sangue. Diretamente, o meu pai nasceu no Japão, em Fukuoka, em 1936, até 47. A minha avó japonesa, o meu avô coreano, né? A vovó faleceu em 47, vovô voltou para a Coreia e aí mais coreano. A minha mãe coreana e eu nasci na Coreia do Sul. Então eu sou coreano, mas a gente tem o sangue ali, né? Tem uma mistura do Japão também. Perfeito asiático. Então vou falar com as minhas palavras do jeito meio abrasileirado aqui. Quando um japa apareceu na rede social, começou a falar de facas, eu acho que chamou mais atenção. Então uma coisa favorável. E eu comecei a me entregar cada vez mais nessa coisa, tá?
Quando eu fui estudando cada vez mais e pesquisando, e com essa responsabilidade de crescer, né, é que a gente ouve falar, né? Ah, mas é samurai, porque o cara está mexendo com a faca. Uma coisa bacana, né, Diego? Kenpo. Aí vai, né? Tem a ver com as artes marciais, mas na grande verdade, desde a pedra lascada, né, que a humanidade sabe o que é afiar. Afiar é desbastar, gastar, para buscar a coisa, né, o objeto cortante. Então, se eu consigo afinar, desde a pedra lascada, aí vem evoluindo que a Europa, que é um pouco mais antiga a civilização do que a asiática, né, pela história, os caras já tinham as lâminas ali, já haviam descoberto metal. Metal foi uma grande revolução também na humanidade. E como tornar esse metal cortante e mantê-lo cortante através da afiação. Afiação, a ação, todo um processo. Bom, finalmente, o país mais jovem ali na história é o Japão. Né? Nós temos China, mais ou menos 5.000 anos, a Coreia, mais ou menos 4.000 anos, e o Japão, quase 4.000 anos. A gente entende isso pela geografia. Sim. Tá? Bom, o Japão, então, um período muito rico, muito importante na história, que é Edo, atual Tóquio, foi no século XVII aproximadamente, onde, através dos samurais, nós temos essa coisa da afiação mais eficiente, de honrar, tá? Indiferente de outras coisas que eu não quero delongar aqui o nosso momento, né? Mas através das técnicas desenvolvidas naquela época para honrar o corte, na culinária e na gastronomia, hoje, você tem que estar com a mente livre, né? Então, eu estou falando do samurai Musashi. Ele fala que o vazio é você libertar de tudo, ter uma concentração o suficiente para que a faca que você corta, ele entra no vazio, assim como a técnica que você está preocupado em cortar, também entra no vazio, ou seja, ele some e simplesmente acontece o corte de uma forma precisa, eficiente, né, através do alimento. Olha que bacana. Muito legal, hein, Sasaki? Então, quando a gente entende isso, e como afiador profissional, o que é que a gente usa para tornar essa faca cortante de forma precisa, cirúrgica, igual um bisturi? Não é uma delícia, Sasaki? Nossa. Quando eu afiei umas facas para você... Nossa, faz toda a diferença. Estou precisando devolver elas para você aqui. Ah, sim. Eu sou o cara para dar manutenção também. Ô, Kim, fala uma coisa para gente. Além da afiação, a faca em si, né? O design da faca, não vou falar aqui da marca, não sei assim, mas faz também a diferença, independente da técnica também? Sim, total diferença. Total diferença. Eu estava falando da questão do metal pela humanidade. O metal se evoluiu, né? E por que faz a diferença? Porque o Japão, vamos voltar novamente aos samurais, um porte físico menor em relação aos outros oponentes, precisava desenvolver algo mais leve, mas que fosse tão resistente quanto, né? Porque estavam brigando ali, estavam batendo espada com espada, só que não tinha a mesma força, era mais leve, então, hipoteticamente, mais frágil. Não, ele era tão robusto quanto, então desenvolveu o próprio aço melhor, ou seja, não que seja melhor que outro metal, mas que fosse tão resistente quanto. E uma técnica que aí eu volto a falar novamente do Musashi, o pessoal pode realmente investir nesse conhecimento, nessa coisa do samurai Musashi, porque é bem bacana. É muito famoso um livro que ele escreveu. São dois, né? Até acho que são dois. Sim, mas esse, pode começar por esse, pelo último, que foi na última semana, diz que foi na última semana, antes dele falecer, né? Ele estava ali na caverna e tal, escreveu sobre 5 anéis, que o pessoal já traduziu melhor, são 5 elementos. Tá? E ali ele diz que a faca, ela para ser mais cortante, ela tem que ser mais afinada. Bastante lógico, né? E interessante que esse legado que nós temos
dos samurais nas facas tradicionais japonesas tem fio apenas de um lado. Ou seja, um ângulo só. Eu não tenho fio dos dois lados. Um exemplo, se eu tenho 15 graus de um lado e eu estava afiando mais 15 do outro, são 30 graus. Só de um lado 15 graus é muito mais cortante. Então, essas são as diferenças com que a faca é diferente. Sim, o Japão teve que desenvolver um metal para suportar esse ângulo bastante afinado. Então, as facas japonesas são conhecidas pelas facas com dureza maior. Tá? Ao mesmo tempo, ela é mais frágil porque ela pode craquelar e quebrar como um vidro, mas ela é cortante. E tem técnicas para compensar essa fragilidade, que aí entra a física. Sabia disso, Diego? Não. Fala pra gente essa física da faca aqui. Conta pra gente. Agora a gente quer saber nessa faca. Vamos falar a física da faca agora com o Kim. Muito bom. Está falando com o especialista. A geometria. A gente fala muito da geometria do fio de corte. O pessoal fala do gumo, fala daquela coisa afinada, né? Bem afinada. Então, quanto muito afinado ali, eu tenho um ângulo de 10 graus. O japonês... o pessoal fala 12 graus mais ou menos, mas é mais fino ainda, é 10 graus, é quase um bisturi mesmo. Tá? Aí como é que você compensa? No Japão tem um negócio que se fala koba. Ba de lâmina, ko de menino. Toda palavra japonesa, Diego, tem significado. Tá? Aí no koba, menino, lâmina, ou seja, no microfio, exatamente ali na extremidade, ele ganha um ângulo de 2 a 5 graus. Então, eu estou afiando a lâmina toda a 10, porém, lá na extremidade, ele faz um ângulo extra, e é micro mesmo, você não... É até difícil você enxergar olho nu. Tá? Existe um reforço geométrico ali, então é física. Física pura. Demais, quase, vamos arredondar aí, exagerando 5 graus. Legal. Óbvio que se você tiver mais treino, com habilidade, você vai deixar isso só com 2 ou 3, que é suficiente. Então, 15 graus, ele já ganha um reforço. Tanto que já me chamaram a atenção para não fazer muito isso, porque pode ser até perigoso, mas eu pego uma faca extremamente afiada, bato num toco de madeira para demonstrar e continuo cortando de uma forma sensacional. Você fala assim, caramba, se eu fizer isso na minha faca... quebra, realmente. Se não fizer essa geometria, não aplicar física... Pode, né? Quebrar. Outro detalhe de física, eu posso falar, Diego? Por favor. Vamos aqui. É na técnica de corte. Todo mundo corta, né, Sasaki? Empurrando, sabe? Esmagando, querendo que a faca corte. Não, a faca tem que deslizar. E a técnica de corte tem lá, vai para frente, para trás, tal, mas ela é instintiva. É como eu disse, você tem que pensar e já planejar o corte. E deixa fluir, né? Que é outro elemento do livro do... Parece que eu não estou ganhando nada, mas eu estou fazendo a venda do livro do Musashi, né? Mas que é fantástico. Né? Esse elemento, água, é para fluir, é para deslizar. Então, o corte é por tração. Se você não deixar fluir e deslizar, você não corta. E para deslizar e sem força, deixando fluir com uma água, né, que é uma técnica interessante de corte, que é o que a gente acaba fazendo, né, chefe? Claro. Sasaki eu vejo muito, na hora que ele faz ali o sushi maravilhoso, o sashimi lindo, e fazendo aquela manobra com a faca, nessa manobra está a fluidez da água. Interessante. Tanto que até para cortar o sushi, você molha um pouquinho a faca na água, né? Sim. Tem essa relação sim. aí, bacana. Para trazer esse elemento água, né? Interessante. E sem querer, nós estamos citando novamente o samurai Musashi. Kim, uma pergunta aqui para você. Explica um pouco aí para nossa audiência, um pouco da diferença da faca japonesa com as facas tradicionais, né? De corte dos dois fios, né? Uma faca interessante que o pessoal vai entender fácil é a faca-chefe. A faca-chefe de cozinha, primeiro, a gente chama de faca-chefe por ele ser uma faca multifuncional e versátil. É uma faca com a proposta de ter essa faca e você faz praticamente tudo. Tá? Corta desde carnes, legumes, vegetais, você corta tudo. Tá? Então, é a faca-chefe. A faca-chefe ocidental e a faca-chefe
japonesa, né? Tá? São muito parecidas. No Japão é a Gyuto chefe. Gyu de boi, não falei que tudo tem significado, Diego? Tá? Gyu, boi, e o to seria a ferramenta ali para cortar. Tá? Então, é a faca para cortar bovino. Rapidamente, o Japão não tinha costume de comer proteína bovina, assim como no Ocidente. Isso foi de Segunda Guerra para cá, mais ou menos. Tá? Bom, são facas muito parecidas. Às vezes, vamos esquecer um pouco estritamente o que é a faca japonesa e a faca ocidental. Vamos falar de um aço. Tá. Tem um tipo de aço muito bom, não vou falar tecnicamente, mas muita gente conhece como aço inox com molibdênio, já deve ter ouvido falar. Vanadium, que são elementos, então o aço é uma receita, tá? Então tem esse aço, molibdênio vanadium, deve ser um aço muito bom. O mesmo aço fabricado no Japão e a faca chefe fabricada com o mesmo aço no Ocidente já tem diferença, porque os conceitos são diferentes. Então, no Japão, por herança, novamente do nosso querido Samurai Musashi, ele fala que tem que ser bem afinado e tudo, tinha que compensar a técnica de fabricar esse aço, mas de trabalhar com esse aço. Estou falando de forja, estou falando do tratamento térmico, estou falando da geometria dele, bem mais afinado do que a faca ocidental. O Ocidente deixa de ser melhor? Não, porque no Ocidente é uma cultura, é uma mentalidade, é um conceito. Estava muito bem, chegou a uma dureza de resistência e tudo com esse aço, está ótimo, né? Mas o japonês ele desenvolveu dentro desse conceito, dessa filosofia, por isso que eu estou falando muito da questão do samurai, da arte marcial, não é só romântico isso. Né? Isso é uma herança que nós temos, né? De disciplina e tudo mais, onde a lâmina realmente é bem mais afinada para que ele consiga ter resistência mais endurecida. Então, a forja é um tratamento térmico onde deixa bem mais duro, ao mesmo tempo ele se torna frágil, então com toda essa técnica mais desenvolvida. Isso eu já vou entrar num outro assunto que é a afiação, as pedras, para poder manter. Então, se eu tenho mais dureza, a mesma pedra, exemplo que muita gente conhece, uma pedra 1000, sem falar em granulação, né? Tá? Pedra 1000, ela precisa ser mais eficiente para essa faca mais eficiente, mas ao mesmo tempo uma delicadeza. Eu não posso ter uma pedra de qualquer qualidade, eu tenho que caprichar um pouco mais. Tá? Então vamos parar de falar do barato e do caro, mas do que eu realmente preciso para honrar, olha bem as palavras que eu estou usando, tem que honrar essa lâmina. Por quê? Porque eu tenho que honrar como cozinheiro o alimento que eu estou cortando. Né? Que a gente fala honrar o sacrifício do animal para poder se alimentar. Claro. Muito legal. Então eu cortar um pescado que se sacrificou ali sem rasgar. Né? Kim, assim, só para entrando mais na parte técnica aí das facas, né? E também da fiação. Eu percebo que um sashimi bem cortado, né? Quando você corta com a faca japonesa, ela desliza melhor e você consegue cortar melhor do que uma faca ocidental. Sim, sim. Pelo fato dela ter um chanfro só. Sim. Qual que é a explicação para esse corte ser mais preciso, então, pelo fato dela ter só um chanfro? Tá. A parte da geometria, sim, né? Sim. Esse legado, né, de conceito que fala, se você tem ela mais afinada e fio apenas de um lado, ou seja, bem mais afinado em termos de valor de ângulo, né, Diego, que a gente está falando da geometria. Tem a ver também com aço. O melhor aço para cortar o sashimi é, sem dúvida nenhuma, o carbono. Por quê? Porque ele oferece uma dureza e uma resistência de durabilidade maior do fio de corte. Eu não posso, durante o trabalho, que esse fio se perca, se deforme, né? Então, tem tudo isso. O carbono propõe isso. O aço carbono.
Tá? E tem tipos de aço carbono. Tanto que a gente chama esses aços carbonos em nome japonês. Ou é shirogami, ou é aogami. Agora, com a evolução da metalurgia, nós temos o aço em pó, que ele pode ser inox e conseguiu atingir uma dureza e resistência tanto quanto o primeiro carbono japonês, que é o shirogami. Né? Não sabia. Antes da metalurgia em pó, né, ele era o Ginsan, Gin de rei, ou seja, o máximo do metal, inox, e já ultrapassou. Né? Seria o R2, SG2, estou falando tecnicamente aqui, mas é o aço em pó. O que é o aço em pó? O aço bom, na caldeira, ele era executado aquela receita, mas como é que você consegue mexer e misturar ele homogeneamente? É difícil. Você faz o quê? Faz esse melhor aço, depois tritura ele, torna ele em pó, e na prensa hidráulica industrial, é que nem o diamante, tá? A fabricação do diamante industrial. Você prensa ele, ou seja, eu tenho um aço de altíssima qualidade. Muito legal. Técnica. Tá? E aí, aproveito para falar que esse chanfro ele tem que ser perfeito. Precisa. Pessoal, vou fazer, então, eu vou vender o meu curso. Faz o curso comigo. Porque se você não manter aquela faca com aquela geometria que veio da fábrica e saber ajustar ele com a pedra certa, não adianta usar essa faca. Se a geometria desse chanfro não estiver retinho, com o ângulo certo, você começa afiando só ali na ponta, você está criando uma curva, e aí o corte e o ângulo sai pela tangente. Aí, Kim, nessa parte da fiação, por exemplo, que agora vamos falar um pouco das pedras, né? Eu sei que tem várias gramagens, né? Você mesmo, eu fiz o seu curso. Certo. Né? Eu queria que você falasse um pouco das gramagens e, assim, para a nossa audiência, se tiver que escolher uma pedra das gramagens, qual que você indicaria? Então vamos esclarecer isso aqui nessa oportunidade. Né? Com esse negócio de ângulo, geometria, aço, tá? Tem mais uma coisa. Eu vou falar termos japoneses novamente, porque tem sido uma referência. O japonês conseguiu organizar a casa. Né? Então, a afiação. Primeiro, você tem que ter algo bem áspero, arato, a gente fala arato, tá? Bem áspero, para fazer esse desbaste, afiar, ou seja, definir essa geometria. Definindo essa geometria, é igual você pegar uma lixa de unha, tá? E tirar o excesso ou a deformação da unha. Aí você precisa o quê? Ele está áspero, né? Também. Sim. Você precisa refinar ele com uma lixa mais fina. Um abrasivo menor, tá? E é o nakato, é a média. Você tem que ter uma média para refinar, então, essa superfície. E o shiageto, shiage em japonês significa acabamento, polimento, para deixar ele mais liso, mais polido possível. Por quê? Porque você está cortando, na verdade, não é o ingrediente. Você está cortando o quê? As fibras e as células de um pescado mais gorduroso, com mais fibra ou menos gorduroso, ele varia, mas ele precisa deslizar sem machucar, sem arrastar a célula. Não é isso, chefe? Claro, com certeza. Para garantir o sabor, para garantir a integridade do produto ali, para honrar. Né? Então você precisa... o chefe pediu apenas uma pedra, não está sendo possível entregar apenas uma pedra. Não dá né? para entregar uma pedra. E são os grãos abrasivos. Então, na granulometria, o que eu mais indico? Começa pela mais áspera. O que nós temos hoje no mercado é 100. Curiosamente, no Japão, 120 é a granulação mais áspera. Porque lá no Japão já entregam essas lâminas, voltando um pouquinho ao assunto, tá? Já ideal. Aqui no Ocidente, por uma diferença de conceitos, eu preciso pegar uma faca ocidental e afinar ela. Então, preciso dela mais áspera. Começa pela 100, não tem problema. Kim, o mercado, né? Falando um pouco de mercado de facas em questão aí. As facas especiais, eu digo para os chefes e tal. Como é que é esse mercado? Porque você falou, aqui no Ocidente, você acabou de falar, tem ótimo. que ter essa afiação. Sim. Como é que fomenta esse mercado hoje aí no teu setor? Olha,
Eu acho que merece, Diego. Eu só concluí rapidamente, porque aí dá para falar da faca dos chefes, da situação, o que está acontecendo. Que eu venho acompanhando isso, né? Eu comecei com uma pedra, então, com a granulação 100, 120, passar direto para uma Nakato 1000. Estou dando as referências de números, acho que o pessoal vai ficar curioso por querer saber, né? A granulação 1000, Nakato, é a média, então, é um refinamento bom, você pode pular direto, mas você vai ter mais qualidade se você for nas intermediárias, é igual lixar a parede, tá? Ou igual uma funilaria, né, de uma pintura que você vai de lixa em lixa, ou seja, de granulação em granulação, e uma Chiage básica seria 3.000 ou 5.000. Boa, tenho todo esse capricho. Quando eu entendi que, então, fazendo esse polimento, o meu corte ele fica mais fácil de realizar, os chefes, agora respondendo, né, nessa questão, o que os chefes estão entendendo, né? E hoje fala-se muito em Michelin, parece que é um sinônimo de alta qualidade, um nível, uma régua bem mais acima, né, do que a gente está acostumado. Eu quero um corte leve, que deslize. Engraçado que volta ao conceito do Musashi, que é atravessar um corte fluindo, sem força. Onde o chefe consegue realmente desenhar o corte com a habilidade dele. E ele tira, põe no vazio, tá? Que é outro elemento lá dos 5 elementos, tá? Que é o vazio, de não ter interferência, o quê? Da preocupação do peso, da força, do esforço. Tá. Então, qual que é um movimento, não vou falar tendência nem nada, mas um movimento que eu percebi nos últimos 5 anos, pelo menos, pós-pandemia, que foi um período importante também. Tá? Eles buscam facas mais eficientes. Já viram que pegar certas facas tradicionais, eles têm tido muito trabalho. Eu tenho ganhado dinheiro, de uma certa forma, com isso. Por quê? Porque tinha a faca francesa, uma faca alemã muito top, mas eu tinha que ter todo um trabalho para deixar parecido com a faca japonesa. Então não cobrava somente a fiação. Tinha, obviamente, um valor maior, né? E a faca japonesa já vinha pronta. Muito melhor do que isso. Fazer um investimento, então, numa boa faca japonesa, onde a manutenção é menor. Então, veio uma valorização para o mercado de facas japonesas. Que eu estava deixando de entender pela situação, valorizar o tempo. Sim. Tempo é qualidade, tempo é produtividade. Então, a faca japonesa. Cada vez mais o uso das facas japonesas. É o que eu vejo. Tá? Modéstia à parte, eu fiquei muito feliz. Foi 1 ano, mais ou menos, atrás, que foi a última entrega dos prêmios, das estrelas Michelin aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. A maioria deles são meus alunos, são meus clientes. E usam facas japonesas. Eles viajaram, nesses últimos 2 anos, mais para o Japão, e todos eles compraram mais facas japonesas. Não é isso, chefe? Bem interessante, olha só. Hein? Então está migrando. Olha só, migrando. Muito legal. E aí, Kim, você, depois de se especializar aí nos cortes, na fiação, você começou a cozinhar. Conta um pouco desse lado que as pessoas não conhecem tanto do Kim. Então, eu comecei a cozinhar desde 2002, mas há 10 anos atrás... Não, imagine cozinhar com ele, né, Sasaki? Porque imagine as facas que esse cara vai ter. Imagine a técnica que ele vai ter, né, chefe? Deve ser uma coisa... Não, eu indiretamente cozinho com o até curioso, né? Eu preparo as facas dele. Eu só não preparei os ingredientes ainda para ele, mas uma oportunidade não vai faltar, né, chefe? Conta aí, Kim. Como é que é essa tua culinária aí? Desde 2002 cozinhando e há 10 anos atrás entendendo sobre o fio da faca, eu não me apresentei, nem achei tão importante, porque se eu estou especializando numa coisa, a gente foca. E foi isso que eu fiz, por isso que eu falo com muita segurança que eu sou especialista em afiação. Mas a minha grande paixão também é a cozinha. Quem cozinha, isso é né? É uma coisa que entra no sangue da gente e não sai, né, a cozinha. Bom, técnica de corte eu senti a necessidade de começar a trazer.
né, com todo respeito aos chefes, mas se eu trazer melhor como fazer a técnica de corte convencional dentro das escolas de culinária e gastronomia, seria uma boa. Para não desperdiçar, em japonês, mottainai, a gente aproveita. Para aproveitar, cozinhando o que os meus amigos japoneses já estão fazendo, não, eu já estou experimentando comida japonesa, né, de altíssima qualidade com o chefe Sasaki e os colegas dele. Eu voltei a estudar mais a culinária coreana. Então, a culinária coreana, a cozinha coreana, e principalmente agora, que fala da comida de templo, temple food, né? Sacharam-shik é o coreano, tá? Dos budistas. Nos fundamentos de respeitar o ingrediente, eu vou falar uma coisa que vai contradizer agora. Que na gastronomia a gente valoriza muito a fermentação e a técnica da fermentação, é onde temos o sabor. O famoso kimchi. Se eu utilizar uma faca japonesa, não me dá o resultado que eu quero na fermentação do kimchi. Eu falo, ué, mas por quê? Porque o corte vai ser tão preciso, as células vão estar perfeitas, onde a fermentação precisa exatamente do esmagamento. Tem que ser com faca cega, então. A cega também, Também chefe, não, né? Também mas não. não tão eficiente quanto o corte japonês. Aí eu aproveito para complementar, até conhecer o fio de corte, a técnica para produzir esse fio de corte, a granulação das pedras para deixar essa ranhura que eu quero, ideal para a fermentação, é muito importante. Que oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo aqui, hein, Diogo? Maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Fora a comida asiática, qual é a tua comida predileta? Ah, italiana. Mangiare italiano, pizza. Pizza? No ano passado, o chefe Bruno Stipe. Bruno, grande Bruno, você que sabe, um abraço para você, Brunão. Brunão maravilhoso. Ele vinha acompanhando os meus trabalhos e eu tive a oportunidade de afiar uma faca dele. Ele confirmou o meu trabalho através dessa faca, que ele ganhou no Japão. E ele me convidou para Você Que Sabe. Né? E ali eu conheci a verdadeira comida, assim, verdadeira. O que é mais autêntico. Um molho de tomate, uma massa, uma pasta, uma carne preparada à moda italiana. E é incrível, é outra cozinha. Se eu falar assim, eu sei cozinhar, eu faço um alho e óleo, eu achava que sabia fazer alho e óleo. Né? A técnica da emulsão gastronômica que eu já conhecia, quando eu vi na prática no alho e óleo, mudou tudo. O italiano sabe fazer aquilo de berço. Aquilo tem técnica também. Muita técnica. Então, estou apaixonado na comida italiana, mas falando bastante sério. A minha comida afetiva é a coreana. O mundo está buscando cada vez mais saúde. O Japão é excepcional nesse quesito. Ele trabalha a comida num nível ali que traz ingredientes naturais, mais para o lado do cru, né? Então, realmente, o que o nosso organismo, né, como é que eu vou falar? Biologicamente, né, aceita, sabe? Mais saudável também. Mais saudável. Você mencionou aí que o Temple Food. Temple né? Food. Explica para a turma o que é o Temple Food. O Sacharam-shik é que nem... Vou falar de uma modernidade que o pessoal está acompanhando e pode buscar os seriados que estão havendo na TV, que já tem uma grande influência também no mundo da cozinha. Muito. Netflix, o pessoal falou Prime. de gourmetização, tal, foi graças aos programas culinários, né? E agora tem um programa culinário coreano, que também está mexendo com o mundo inteiro, e a primeira temporada foi um sucesso, né, Diego? Segunda temporada me chamou a atenção. Convidaram uma monja budista para participar como as principais chefes. Falei, ué, então aí tem. Fiquem atentos, pessoal. O famoso prato icônico tradicional coreano, que é o bibimbap, que é aquele arroz mexido coreano, com legumes. Eu colocava abobrinha, e a abobrinha é um item que eu não posso deixar de colocar no meu bibimbap. Ele é gostoso.
Só que, quando eu fui estudar bibimbap, essa abobrinha, se você desidratar ele, primeiro, e depois você reidratar, e eu trazer técnica japonesa, do dashi, para reidratação, não usar apenas água, fica muito melhor. Esse bibimbap que já é incrível, ele fica super, hiper incrível. Uau, Usando técnica japonesa na coreana. Sensacional. Impressionante. Eu, como mestiço, não vou perder Isso a é Temple oportunidade. Food. Temple Food. Temple Food. Exato. Pessoal, acho, olha, investidores, se vocês quiserem abrir um novo negócio, você pega o Sasaki e o Kim aqui, ó, não tem erro, hein? Vamos embora na consultoria, né, impressionante. Sasaki? Vamos nessa. Estamos Caramba. preparados para isso. Bom, papo muito bom. Acho que a gente quer você de volta, com certeza, né, Sasaki? Tem que contar mais como, aí, né? né? Contar mais. Vamos falar mais sobre comida, do Nossa, templo, por exemplo. Impressionante, Né? impressionante. Sobre seus cursos, como é que é? Você tem Instagram, você quer deixar aí Sim, a minha rede social. Né? sua rede social? Eu falo de Instagram porque é onde eu consigo trabalhar com melhor, né? Colocando todos os conteúdos. Falando rapidamente que quando meu pai soube e entendeu o que era o meu trabalho, ele falou assim, filho, isso é segredo, hein? Isso vale muito. Isso na época dele, na cultura dele. Antigamente, realmente, um segredo fazia fortuna. Hoje, na era pós-informação, eu já estou colocando a época da informação como obsoleta. Nós estamos já na inteligência artificial e tudo. Quanto mais informação, você fica mais curioso para realmente querer saber mais. Tá? Afiador Kim é a minha rede social. Eu tenho cursos online, curso presencial. Eu dou workshops, eu dou palestras para empresas. E a palestra é bem acessível. Por que é acessível? É um investimento que eu faço para estar com você, dentro da sua empresa, na oportunidade da sua equipe, conhecer esse assunto. Eu sou um cara muito acessível nesse ponto. E a qualidade, então, do meu curso? Vamos conhecer o Afiador Kim. Sasaki até fez, né, Sasaki? Opa! Né? E o Sasaki é um grande parceiro. Eu já tive a oportunidade de fazer o curso com o Kim, né? Aprendi bastante ali, apesar de já ter uma intuição ali com a faca, né? De como afiar a faca. E quando eu fiz, eu falei assim, pô, eu afiava... Estava certa a minha afiação, sim, né? Sim, estava afiando bem. Mas sim. com o seu curso, com certeza, eu aprendi o refinamento, né? Que, chefe, você estava mais na cozinha, né? E eu fiquei só na afiação. Então, eu tive uma grande oportunidade e honra de conseguir passar para você esses detalhes técnicos que melhoram. Tanto que você agora quer fazer o avançado comigo, né? Com certeza, isso mesmo. Nós vamos agendar o avançado. Inclusive, eu fazia o segundo chanfro ali da faca, eu fazia antes de fazer o seu curso, né? Oh. Mas eu não sabia se estava certo ou errado. E pessoal, deixa eu falar, hein, Sasaki? Eu gostava mais de você antes de fazer o curso. Por quê? Antes de fazer o curso, você mandava mais a faca para eu afiar. Agora você não está mandando, você está dominando mais. Essa é a vantagem de fazer os cursos, chefe, está vendo? Aí. Bom, Kim, a gente tem uma pergunta aqui que é Sushi Business básica aqui, que é o legado, né? O legado não pós-morte, sim o legado em vida. Então você vai responder olhando para aquela câmera ali, ó. Sim. Qual é o legado desse grande afiador, mestre das facas, Kim? Puxa, Diego. Fico até um pouco emocionado antes de falar, que há 10 anos atrás tive umas questões pessoais que eu tomei a decisão por largar tudo rapidamente. Engenharia elétrica, a administração, a cozinha. E tomei a decisão de me aprofundar na afiação das facas. Onde eu consegui também me encontrar na espiritualidade. Nada de religião aqui, tá? Na espiritualidade. De ter uma grande bênção, um dom, né, de Deus. E estou tendo uma oportunidade aqui no Sushi Business de deixar isso em vida, não só aqui, mas o meu trabalho, de que o pessoal já me conhece e eu sou querido por isso, mudasse essa parte, né? E eu respondo, falo que eu sou querido porque eu respondo a essa coisa que existe, essa energia de conteúdos e assuntos sobre isso. Cada vez mais.
das técnicas da fiação, sobre as facas, sobre as pedras a utilizar, né? De como, principalmente, não é só... E o pessoal sabe que eu sou muito técnico, né? E os parceiros é que vendem, não sou eu. O que eu quero mesmo, que eu preciso, é a consultoria, é o curso, é a mentoria e é o meu serviço. É isso aí. Bom, a gente queria agradecer aqui também que os presentes que a gente está aqui, né, oferecendo via nossos patrocinadores, via Rei das Ovos, aí, grande Rodrigo, né, aí, com ovas aí maravilhosas aí, de salmão, entre outras, bem como aí a Tokyo Foods, aí, com esse, como você mesmo falou, né, isso aqui é o show de verdade, né? Show de verdade. É. Não se atém a marcas só. Esse cara aqui está trabalhando com produto de qualidade, pessoal, sem medo nenhum. Sem O dúvida. Rodrigo, ovas. Quem é que não usa ovas? Quem é que não gosta de ovas? É, maravilhoso. E Também grande tem Emerson, né? o Emerson. Emerson, grande abraço para você. Da Kaori, Opa! um presente do Mestre Kim. Mestre Bacana. Kim, se você quiser abrir, é sempre bom e a sorte está aí para isso. Opa! Tá um Daruma aqui. Vou fazer o meu pedido. Emerson-san, domo arigatou gozaimasu. Vamos cumprir os dois olhos aqui do Daruma. Muito legal. Bom, pessoal, muito rica essa entrevista. Sensacional, Kim. Sensacional, basicamente uma aula aqui. A Sushi Business é quase National Geographic aqui, com o Mestre Kim aqui. Bom, esperamos vocês aí no próximo episódio. Fiquem atentos e até mais. Obrigado. Pessoal, hoje o Sushi Business vem aí numa causa bem interessante junto à Abrazel. Para quem não sabe, a Abrazel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel SP, daqui de São Paulo. O site está aqui embaixo, deem uma olhada. E a gente sugere para vocês todos aí do setor do food service de comida oriental, por favor, conheçam a Abrazel. A Abrazel ela dá vários benefícios para você, dono de restaurante, entre descontos diversos aí, em taxas, uma assessoria que muitas vezes você pode estar precisando jurídica ou quem sabe aí na parte de setor de compra, de gestão. Ela tem diversas coisas aí interessantes para poder você fazer parte dela. Nós do Sushi Business apoiamos e, por favor, acessem o site da Abrazel SP. Vale muito a pena para você.